A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Que esta canção seja de fato uma oração, irmãos. Que o Espírito Santo de Deus seja derramado abundantemente sobre nós nesta noite. Através da adoração, de canções tão lindas como essas, que inspiram o nosso coração e que nos dão a certeza, nos reafirmam a convicção da presença de Deus neste lugar. Deus está aqui conosco. E isso é muito bom, porque sabemos que se Deus está aqui conosco, Ele vai continuar falando ao nosso coração. E essa presença do Espírito é o que nos motiva, nos incentiva, nos encoraja, nos impulsiona a nos permitir ser transformados pela palavra de Deus. Portanto, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero continuar hoje uma palavra que comecei a semana passada, e eu queria dizer aos irmãos que estão lá atrás, nessa parte do fundo, obrigado pela paciência dos irmãos de estarem sentados aí, não é? Entre os andaimes. Se Deus quiser, essa semana, ou no máximo na semana que vem, já vão ser tirados. Louvado seja o Senhor por isso. Então, um pouquinho de paciência, a gente vai ajeitando todas as coisas. Essa parte toda já está concretada, graças a Deus, mas tem um tempo certo para esperar, para aguardar, para que seja retirada toda essa parte de baixo, né? Então, enquanto isso, obrigado, porque os irmãos estão aí acomodados. Irmãos queridos, eu quero ler um texto da Palavra de Deus. Hoje pela manhã, eu fui para Itabuna, lá para Ibã Itabuna, esse final de semana, sexta, sábado e hoje pela manhã, pregando no retiro, lá da Ibã, da nossa igreja em Itabuna. E hoje pela manhã, antes de começar a palavra, o que eu vou trazer para os irmãos hoje, eu levei a eles também, Deus me chamou a atenção para um texto, e eu gostaria que você abrisse comigo neste texto. Eu comecei a falar semana passada sobre os inimigos de uma casa, inimigos que estão dentro da nossa casa. Jesus disse que nos últimos tempos, os inimigos do homem seriam os da sua própria casa. E, obviamente, ele falou isso num contexto de ampla perseguição, pessoas que creem no nome de Cristo, que abraçam o Evangelho e, como consequência, são rejeitados dentro da sua casa e seriam perseguidos. Mas também mostramos que, às vezes, nós angariamos conflitos e inimigos no meio da nossa família, tomamos determinadas atitudes que podem potencializar o aparecimento de rivalidades dentro do nosso lar. Então eu quero continuar essa mesma palavra hoje, mas antes abra a sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 28, eu vou ler do verso 1 até o verso 7. Deuteronômio, no capítulo 28, do verso 1 ao verso 7. Este capítulo 28 de Deuteronômio é um dos capítulos mais fortes, mais intensos das Escrituras, lindo, mas também difícil de ser lido. Do verso 1 ao verso 14, Deus fala pela boca de Moisés para o povo, mostrando para o povo que se houvesse obediência à sua palavra, a bênção do Senhor estaria sobre cada família. E do verso 15 até o verso 68, o Senhor diz, de maneira muito intensa, que se não houvesse obediência, a maldição repousaria sobre as vidas. Não vou ler o texto todo, gostaria até de lê-lo, vou ler numa próxima oportunidade com os irmãos. Hoje eu quero me deter apenas do verso 1 até o verso 7. Diz assim o texto sagrado: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem o Senhor, seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros, e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas.
vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho, mas por 7 fugirão. Amém? Os inimigos vêm, mas quando encontram alguém em obediência ao Senhor e, portanto, sob a mão de Deus, e o poder de Deus e a bênção de Deus, eles vêm por um caminho e voltam por 7 caminhos. Nós começamos falando a semana passada que existem algumas atitudes nossas que precisam da nossa atenção. Nós temos que sondar o nosso coração em relação aos eventos que acontecem no meio da nossa casa e da nossa família. O lar é um lugar de base da existência humana. O que somos fora de casa é reflexo do que somos dentro de casa. E de uma certa forma, o que acontece dentro de casa se amplia para o meio da igreja de Cristo Jesus. Temos, portanto, um grande desafio de sondar bem as nossas atitudes, e eu disse na semana passada que existem pelo menos 5 atitudes que são extremamente corrosivas, ácidas, perigosas, que podem destruir um lar e uma família. São elas: primeiro, desacordo. Segundo, quem lembra? Rejeição. Desacordo e rejeição. Falamos sobre as duas a semana passada. Terceiro, a ira. Quarto, a lascívia. E quinto, o desacordo. Perdão, o descontrole. Descontrole. Então vamos lá de novo. Desacordo, rejeição, ira, lascívia e descontrole. Então eu vou avançar pelo menos mais 2 desses hoje. Atitudes que nós devemos sondar no nosso coração. Eu quero falar sobre a ira. O que é a ira? Como explicar a ira? A ira provém de um sentimento de indignação. A ira é um sentimento que explode de dentro de nós. Ela é chamada de raiva extravasada. O Dr. Russell Shedd escreveu um livro chamado Pecados e Pecadinhos. Alguém já leu esse livro aqui? Levante a mão. Ninguém leu? Pecados e Pecadinhos. Livro do Dr. Russell Shedd. Ele chama atenção para o fato de que, quando Paulo cita as obras da carne, em Gálatas 5:22, ele utiliza a ira no plural e não no singular. Ele fala sobre iras, e ele explica que na relação com o grego, iras significa um estado permanente de explosão interna. É essa ira que nasce dentro do coração e se transforma numa atitude. É um sentimento de indignação, de raiva, de descontentamento, que nos invade e nos faz explodir, pelo menos diante de 3 circunstâncias. Primeiro, quando nossos planos são interrompidos ou frustrados. Você está caminhando, está com tudo planejado, tudo em ordem, está indo nessa direção, de repente, uma circunstância, uma pessoa, um fato, alguma coisa acontece que bloqueia você e você explode em raiva. Segundo, quando nós somos injustiçados ou maltratados por alguém de uma forma imerecida. Você diz, não é possível. Qualquer pessoa podia fazer isso comigo, menos tal pessoa. Aquela ali não podia ter feito isso comigo, mas fez. E a gente acaba explodindo em ira. Terceiro, quando direitos pessoais são violados, são invadidos, quando nós somos assaltados, quando alguém tira de nós algo que era nosso, seja um bem, seja uma posição, seja qualquer outra coisa, uma pessoa, e isso é tirado de nós. Então, nessas 3 circunstâncias, planos interrompidos, somos injustiçados e maltratados, ou quando nossos direitos são violados,
há uma tendência de alguns, muito forte, de extravasarem a sua ira. Claro, do ponto de vista fisiológico, nós sabemos que a ira é uma descarga de adrenalina no sangue, que nos prepara como um mecanismo de defesa para que a gente venha fugir de situações de perigo real. Meu irmão estava viajando numa estrada de terra, afastado da cidade, num lugar ermo, bem distante, sem ninguém por perto, e levava com ele um servente sentado no banco ao lado, estava dirigindo uma picape, e ele fez uma curva e capotou o carro. E quando ele capotou o carro caiu por cima do braço do companheiro de viagem dele. Então ele desceu do carro e foi tentar socorrer, e não tinha como retirar o rapaz, e o corpo do rapaz começou a ficar roxo. E o rapaz gritava de dor intensa, porque o carro estava por cima do braço. E meu irmão olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha o que fazer, foi tomado por esse estado de ira, essa descarga de adrenalina, e ele colocou a mão por baixo, e ninguém sabe como, ele levantou o carro e tirou o braço do rapaz de baixo. Não virou Incrível Hulk, mas teve essa descarga de adrenalina, que o ajudou a fugir daquela circunstância. Agora, eu tenho certeza que alguns aqui vão argumentar assim: bom, pastor, então se a ira é um instrumento de defesa natural do corpo humano, e se Jesus ficou irado lá no templo, quando virou a mesa dos cambistas, daqueles que estavam fazendo da casa de Deus uma casa de comércio pessoal, então eu tenho um álibi. Por que é que eu não posso dar vazão à ira? Aí o Dr. Shedd explica no livro dele que a ira, como uma dádiva de Deus e mecanismo de ação, foi dada ao homem antes da queda, antes da corrupção gerada pelo pecado. E aí, depois da queda, a ira tornou-se para o homem uma arma perigosíssima, uma arma destruidora. A ira está por trás de todos os atos de terrorismo, de destruição e de violência que nós conhecemos. E em casa? De que maneira a ira interfere na sua relação familiar? Que tipo de consequência a ira tem trazido para cima da sua família, da sua casa? Será que excessos de raiva e extravasamento dessa raiva minaram a segurança da sua casa, o estado de paz de dentro de casa, a confiança de um no outro? Será que diluiu a admiração? Eu já conheci algumas esposas que foram matando dentro delas a admiração que tinham pelos seus maridos devido aos constantes estados de ira desses homens. E vice-versa também. Então, de repente, mostrou um lado que ela não conhecia ainda. E esse lado foi trazendo uma insegurança muito grande à casa e à família. Porque a ira não tratada normalmente estabelece padrões de comportamento. Geralmente o padrão de comportamento estabelecido pela ira qual é? Agressão física, agressão verbal, quebra-quebra ou tentativa de intimidação. Talvez não quebre nada, mas dê um belo de um soco na mesa, ou um belo de um soco na porta, que assusta todo mundo fica assim, ó, uau. Nós falamos um tempo desses aos homens da verdade, sobre o que a Bíblia diz acerca do tratamento que um homem tem que dar a uma mulher. E no mês de agosto de 2006, o Brasil deu um grande passo, a justiça brasileira deu um grande passo, quando aprovou a chamada Lei Maria da Penha. Porque essa lei vem justamente para inibir um problema crônico, grave,
e ainda muito pouco falado, citado, tocado, ainda muito enrustido, que é a questão da violência contra a mulher. Que é o fato de que muitas mulheres apanham e apanham para valer. As estatísticas são alarmantes. Cerca de 35% das mulheres que apanham dos seus maridos, apanham todo dia. O marido tem uma lista: trabalhar, resolver os problemas na rua, consertar as coisas da casa, dar uma surra na mulher, e assim vai. Faz parte da rotina apanhar. E isso é extremamente desumano, porque, salvo alguns casos, na grande maioria, o homem tem mais força física do que a mulher. E graças a Deus, porque essa lei foi aprovada, porque essa lei coíbe, inibe esse tipo de atitude inaceitável, que é uma demonstração de alguém que está sendo movimentado, movido pela ira, com esta raiva incubada dentro de si, estabelecendo, portanto, este padrão. Às vezes, o camarada acuado, porque não consegue argumentar com a esposa, mulheres em geral, são muito mais orais, argumentam com muito mais facilidade. Então, às vezes, o camarada fica tão acuado, que quando ele olha e não tem mais para onde ir com seus argumentos, ele dá um berro, ele dá um grito, ele dá um soco. E na hora ela assusta e cala, e ele pensa assim: funcionou. Se funcionou dessa vez, vou usar outras. É verdade que ela calou naquele momento, porque ela está com medo. Mas ela calou de verdade? Não. Vai ter uma hora que ela vai falar. E aquilo vai ficando acumulado dentro da mulher. Então, camarada, bateu em mulher, tem que ir preso mesmo. E graças a Deus, porque hoje a lei tem levado isso a sério, e quando alguém tem esse tipo de atitude, precisa pensar duas vezes, porque senão vai ser levado a um juiz, vai ser enquadrado na lei, vai ter que se afastar da sua família a uma certa distância e assim por diante. Isso inibe. Agora, é claro que não existe ainda a lei João da Penha. E como consequência, a gente sabe, e eu já conheci vários casos de mulheres que bateram nos seus maridos. E às vezes a mulher parte para cima mesmo para bater, para agredir. E o camarada não reage. Não é nem porque ele não tem força, ele tem mais força. Mas às vezes não reage porque ele sabe que se ele reagir, a coisa vai ficar pior. É o extravasamento da ira, da raiva. As coisas vão piorando cada vez mais. E a pessoa vai insistindo a agir desta forma por indignação, tendo seu álibi, dizendo que foi injustiçada, ou então, porque ela não consegue se perceber sendo ouvida. E aí o que ela faz? Age dessa forma para tentar intimidar o outro, para tentar acabar com a discussão. Manifestam o seu excesso de ira com uma forma de calar o outro. Só que não cala. A ira é extremamente prejudicial a uma família, a relacionamentos profundos. Diminui a admiração de uma esposa por um marido, de um marido por uma esposa. Os filhos param de respeitar pais que são violentos. Filhos não respeitam pais violentos. Sentem medo, estabelece com ele uma relação de medo, e relações de medo são sempre relações castradoras, são sempre relações muito frágeis. Uma outra consequência da ira é que a ira vai aos poucos bloqueando o diálogo, a comunicação.
Diálogo em família é algo extraordinário, é um mecanismo incrível na resolução de problemas, e o diálogo precisa ser preservado, precisa ser trabalhado, precisa haver uma insistência da parte dos membros de uma família a que se resolva as questões da casa com base na conversa, mas na conversa respeitosa, onde você fala, mas você ouve, talvez ouça mais do que fale, mas aprenda a ouvir e aprenda a se expressar sem perder a calma, sem perder a consistência, sem partir para a agressão, ou sem levantar da mesa, virar as costas e deixar o outro falando sozinho, ou sem indiferença, ou sem agir com ironia, mas aprender a conversar pacientemente, falar, ouvir de novo, refletir, analisar seu ponto de vista, analisar o ponto de vista do outro, expressar o que sente, ouvir novamente, ouvir atentamente, até que haja uma solução. É possível? Tem que ser possível. Porque se um casal, por exemplo, não conversa mais, perdeu a comunicação, perdeu o ritmo da comunicação, eles vão ter que conversar uma hora ou outra, vai ser na frente de um pastor, de um conselheiro, de um psicólogo ou de um juiz de paz. Preste atenção nisso. Se toda vez que você começa a conversar com alguém da sua família, você altera o tom de voz, você já impõe a sua voz, você já estufa o peito e você já começa a falar alto e o outro cala, isso é um sinal de que as coisas estão muito ruins dentro da sua casa. São relacionamentos dirigidos pela raiva, pela ira e pelo medo. E quando a ira se torna esse padrão comum e a capacidade de dialogar é destruída, as vias de comunicação são totalmente bloqueadas por esse sentimento, por esse entulho das mágoas. Há um desmoronamento de proporções absurdas no meio dessa casa. Semana passada eu citei o exemplo de Esaú e Jacó, dois irmãos que se dividiram por causa da divisão dos pais. Um erro de família que foi sendo perpetuado. E o ódio de Esaú por ter sido enganado pelo seu irmão foi tão grande, tão profundo, a ira dele foi tão grande, que ele olhou para Jacó com sangue no olho. E quando Jacó viu o olho do irmão, ele disse, se eu ficar aqui, ele vai matar hoje, não vai passar de hoje. E foge. Isso traz um prejuízo irreparável à família. Os pais nunca mais veem Jacó. Jacó não vê os pais morrerem, envelhecerem e morrerem. Vai viver sua vida distante, constituir família num lugar totalmente desconhecido. Quem é Jacó? Ninguém sabe, nem a mulher dele. Quem são os pais? Ela não sabe. Quem é o irmão? Não sabe. Tem primos? Não sabe. Esaú é privado de conviver com o irmão. Os primos não se conhecem. Ódio em família. Não se engane não, tem muita gente dentro da igreja que não suporta parente, que tem ódio de parente, e crente velho que toma a ceia do Senhor indignamente, sem tratar isso no coração. E às vezes você vai conversar com a pessoa e a pessoa diz, eu tenho raiva assim, eu não vou falar com ele, não vou, e aí faz assim com a mão, Você percebe o grau de a carga de sentimento que tem dentro do coração. Não tratado por Deus, não amansado pelo Espírito Santo de Deus, agindo na carne, na força da carne. Os irmãos de José fizeram a mesma coisa, sentiram ódio de José, ódio, raiva dele. De tão irado que ficaram quando ele foi lá e apareceu no lugar onde eles estavam, decidiram matar. E Rúben, o mais velho, falou, não gente, espera aí, calma, não vamos matar não, vamos só vender. E venderam. E José vai levado embora. O que eles não sabiam
é que Deus sempre faz com que essas histórias da nossa vida deem meia volta, não é verdade? A pessoa que você mais odeia dentro de casa, que você menos gosta, lá na frente, Deus vai usar a vida dela para preservar a sua. Foi o que Deus fez com José. Usou a vida dele para preservar a família toda. Mas olha quanto prejuízo isso trouxe à família por causa da ira externada. Sara ficou tomada de ódio por Agar, no dia que Ismael riu de Isaque. Absalão ficou tão tomado de ódio por causa do irmão dele que estuprou a irmã. E o pai, ele achou que o pai não foi justo o suficiente, que ele passa então a dirigir todo o ódio dele na direção do pai, e faz uma oposição ao pai, e depois começa a perseguir ao pai, e depois tenta usurpar o trono do pai, e você conhece toda a história que finaliza com a morte de um filho que se levanta contra seu pai, porquanto todo filho que se levanta contra pai e mãe vai morrer, e vai morrer de uma forma muito triste. Porque a Bíblia diz que os filhos devem honrar os pais, mas por ira, por raiva, ele não consegue honrar o seu próprio pai. E por aí vai. A Bíblia tem dezenas e dezenas e dezenas de exemplos para nós, que nos ajudam, irmãos, a pensar sobre isso. Eu posso dizer aos irmãos aqui hoje, com toda a autoridade que a palavra de Deus me confere, a ira não é e não pode ser um padrão normal de relacionamento. E os mandamentos são claros. Efésios capítulo 5, versos 26 e 27, você conhece o texto. Paulo diz assim: irai-vos e não pequeis. Olha, presta atenção no texto. Irai-vos. Você fala, opa, posso me irar? Não, ele está falando da ira natural. Irai-vos, mas não pequeis. Não peque. O sentimento de indignação vem. E às vezes é justo. Mas quando ele vem, opa, cuidado. Você pode usar aquilo que é justo para pecar contra uma pessoa que é da sua família, da sua casa. Então o texto diz, irai-vos, mas não pequeis. Aí ele continua, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, esse sentimento de mágoa não pode passar de um dia para outro dia. Tem que ser tratado. Tem que ser tratado. Terminou aí? Não, ele continua. O que ele fala logo em seguida? Nem deis lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Paulo está deixando claro que por vezes nós legitimamos uma ação demoníaca sobre a nossa história, sobre a nossa própria família, a nossa própria geração, porque nós não atentamos para o fato de que a ira, nessas proporções, não procede de Deus e abre brechas para o diabo. Irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Nem deis lugar ao diabo. Você tem dado lugar ao diabo ficando irado na sua casa? Seja honesto. É claro que talvez você não tenha uma explosão de ira assim tão efusiva como alguns demonstram. Alguns são mais irritadiços, mais nervosos, têm um temperamento, uma personalidade mais forte, portanto uma ação mais ampla, e outros não. Você pode ser irascível, mas irônico. Você pode ser irascível e indiferente. Você pode ser aquele tipo de pessoa que irada deixa o outro falando sozinho. E você até diz assim, sair para não ter confusão. Mas no fundo do coração, você sabe que você saiu para deixar o outro falando sozinho. Tem que haver um cuidado. Irai-vos, não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Salmo 37, verso 8, diz assim, deixa a ira e abandona o furor. Deixa a ira,
abandone o furor, não te indignes para fazer, não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Não deixe sua indignação levar você a tomar uma atitude errada na presença de Deus. Não deixe, não permita. Provérbios 19 diz assim: o homem irascível tem que sofrer o dano, porque se você o livrar, você vai ter que livrar ele de novo. Sabe como é? A gente ensina a ira para os filhos desde pequeno. Você vai ensinando, vai ensinando, vai ensinando. Os pais ensinam o máximo que pode. As crianças têm uma tendência à ira. Aqui na Bahia o pessoal usa uma expressão muito interessante, diz que a criança está de calundu. Não é? O que é calundu, irmãos? É ira. É ira. E quando a criança expressa a ira, se o pai fala: ô tadinho, está estressado hoje, tome aqui um bombom, vai acalmar. Esse pai está contribuindo para que esse menino, quando crescer, extravase essa ira de proporções inaceitáveis no meio da sociedade onde ele vai viver. Então, um desafio, ajudá-lo a controlar, ajudá-lo a ter domínio próprio, que é fruto do Espírito. Abandonar a ira, deixar o furor, não pecar contra Deus usando a ira. Como está essa questão dentro da sua casa, dentro da sua família? Pense sobre isso. Eu vou partir para o quarto ponto. O quarto ponto é a lascívia. O que é lascívia, pastor? Vamos falar sobre isso. Só que antes de falar, abre um texto aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Você vai ler comigo o verso 21. Só esclarecendo para você que Paulo esteve na cidade de Corinto. Corinto era uma cidade muito licenciosa, uma cidade muito libertina, uma cidade daquela que vivia assim uma moralidade na mesma proporção de Sodoma e Gomorra lá do Antigo Testamento. Então ela é a representação de uma sociedade que aderiu a um padrão de plena e absoluta liberdade e libertinagem em relação à vida sexual. E aí Paulo forma essa igreja nessa cidade, e várias das prostitutas cultuais que viviam nos templos ali naquela acrópole do Corinto, vários templos que ali estavam, pagãos, e que se utilizavam daquela filosofia de que quanto mais você tiver excessos em relação ao seu corpo físico, bebendo, comendo demais e tendo muito prazer e orgia sexual, você destrói mais fácil o seu corpo para preservar a sua alma. Uma filosofia extremamente perigosa. Mas as prostitutas cultuais começaram a se converter. Paulo começou a pregar a mensagem do Evangelho com grande poder naquela cidade, debaixo de muita perseguição, mas houve um efeito, o Espírito Santo de Deus começou a alcançar aquelas mulheres, e elas começaram a vir para a igreja, e começaram a ser transformadas. Mas de repente nasce no meio da igreja uma turma, dizendo: que isso gente, Paulo está exagerando, Paulo está sendo assim muito exigente, muito conservador. Vivemos novos tempos, um novo momento. E Paulo escreve tanto a primeira quanto a segunda carta, tentando corrigir esse pensamento e dar aos irmãos uma perspectiva correta do que é a moralidade e do grande prejuízo que a imoralidade traria para a vida deles, pessoal, a relação deles com Deus, para as suas famílias, para a igreja e para a cidade. Então Paulo diz assim, capítulo 12, verso 21, receio, irmãos, que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu lamente, chore,
por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram. Do quê? O meu texto diz assim: da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. A maioria aqui talvez tenha um texto que diz assim: da impureza, da prostituição e da lascívia. Então, o que é a lascívia? O que é exatamente a lascívia? Preste bem atenção no que eu vou dizer para você aqui. O que exatamente é a lascívia? A lascívia não é só um ato libidinoso, não é só uma ação sensual, um espírito sensual. Não é só isso. Ela vai além. O espírito sensual está na primeira palavra: impureza, ou fornicação, ou porneia. Então eu começo esclarecendo a você que a lascívia vai muito além, porque ela tem a ver com um flagrante desprezo às orientações da palavra de Deus, as orientações morais da palavra de Deus sobre o assunto sexualidade. Quando você começa a estudar essa palavra a fundo, você vai descobrir que a palavra de raiz grega significa uma conduta ultrajante, que demonstra que o comportamento lascivo ou licencioso vai além do pecado e envolve o desprezo ao conceito daquilo que é certo ou errado. Uau! Para quem costuma dizer que a Bíblia é um livro ultrapassado? A Bíblia está mostrando para nós que naquela época, seres humanos inteligentíssimos, filósofos, intelectuais, estudiosos, pensavam exatamente como a nossa geração pensa. Então, é só olhar a história, desde lá do Gênesis, você vai perceber picos em que as pessoas chegam num ponto grave de imoralidade, depois vão caindo, porque a imoralidade traz prejuízo a uma sociedade inteira, então aquilo vai caindo, as pessoas voltam, se humilham, modificam sua conduta, depois vão novamente, voltam novamente, voltam novamente, passam por Corinto, e continuam subindo e descendo, até chegar em 2016, na cidade de Salvador, na Bahia. E de tempos em tempos, aquele espírito de sensualidade, que é estimulado, óbvio, por agentes das trevas, por espíritos demoníacos, é imposto sobre a sociedade, e a sociedade, sem medo, começa a retirar da sua frente as leis, a moralidade, a religião, todos os instrumentos que podem inibir as pessoas e deixar as pessoas com a cabeça um pouco mais no lugar. E dizem: não! Seres humanos têm que ser livres e fazer o que quiserem. E as pessoas vão entrando nessa onda. E aí a própria sociedade vai amargando e vai ficando num estágio tão tenebroso, tão amoral, que até os incrédulos falam: gente, está demais isso. Está demais. Vamos dar uma diminuída aí. Vamos dar uma diminuída nesse negócio. E a lascívia é quando alguém se levanta contra e diz: não precisa de nada disso, deixa de besteira. O sexo tem que ser aproveitado mesmo por todo mundo, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, tem que ser assim. Vamos dar mecanismos e asas ao espírito hedonista da sociedade. E não é muito incomum que você encontre pessoas com convicção cristã que agregam esse pensamento e o transformam num comportamento. Então você vai ver cristãos que precisam de artifícios para apimentar o relacionamento íntimo do casal dentro de casa. Então, quer ter prazer, mas quer trazer para dentro do prazer elementos que eles sabem no fundo, ao menos que não tenha a Espírito Santo de Deus, mas se tem, sabem que são elementos pecaminosos. O camarada tem que trazer um filme, um vídeo pornográfico, alguma coisa, para poder apimentar a relação íntima do casal. A pornografia tem destruído muitos lares, muitos casamentos,
muitos relacionamentos. Quantas vezes mulheres levantam de noite, de pontas de pé, e flagram seus maridos na tela de um computador, ou com controle remoto de uma TV a cabo na mão, participando de orgias. E muitos cristãos dizem, não, mas é melhor fazer isso com vídeo do que fazer de verdade fora de casa. Não, meu irmão. Esse é o espírito da lascívia. Isso é exatamente o que a lascívia faz na vida de uma pessoa. É esse sentimento que ela deflagra na vida de um casal, de uma família. Então Paulo diz, irmãos, eu temo chegar entre vocês e chorar, triste, por ver que vocês adotaram esse padrão e não estão se arrependendo dele. A prostituição é o ato, a prática das relações sexuais promíscuas, que envolve algum tipo de benefício pessoal, algum tipo de troca. As pessoas mantêm relações sexuais com vários parceiros por vários motivos, várias razões. E muitas dessas razões são razões pessoais. As pessoas fazem isso atrás de um benefício próprio. E muitas fazem isso, você sabe, pressionadas por um patrão, porque querem um aumento, porque querem uma vaga, porque querem uma nota melhor na prova. E por aí vai. As pessoas vão se abrindo para essas relações, que são relações que de alguma maneira elas acham vão beneficiá-las. O que de verdade mesmo não acontece, porque está trazendo um prejuízo espiritual impagável. E a vida dessas pessoas começa a se tornar cativa a esse tipo de atitude. É uma troca. Você pode até condenar uma meretriz que está lá na rua, numa esquina, vendendo o seu corpo, mas a pessoa faz com o mesmo propósito. A palavra fornicação aparece várias vezes na Bíblia. Paulo usa muito essa palavra. Paulo, nos vários escritos dele, ele fez 7 listas de pecados. Das 7 listas, em 5 delas, Paulo menciona a fornicação. E o que é a fornicação? A fornicação é um relacionamento sexual que acontece fora dos laços matrimoniais, fora do casamento. Porque para Deus, casamento é coisa séria, não é teste, não é brincadeira. Para Deus, casamento é uma aliança e uma aliança eterna. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, não às suas mulheres, à sua mulher, serão os dois uma só carne. Uma só carne. Há uma aliança entre os dois, que não pode ser quebrada. E aí muitos jovens chegam e falam, mas pastor, aonde na Bíblia que está dizendo que não pode ter? A Bíblia inteira está dizendo, começando do Gênesis. Então, o Gênesis, o Senhor diz, olha, o homem deixa pai e mãe, toma sua mulher. Quando ele diz toma, no hebraico, significa pega essa mulher para abraçá-la, para cuidar dela. Isso atribui um peso ao homem. O camarada quer tirar a mulher da casa, quer ter sexo com ela, a Bíblia diz, tem que assumir toda a responsabilidade por ela. Toda, completa, absoluta. Paulo escreve aos irmãos de Corinto, diz assim, o que se une a uma prostituta, forma o que com ela? Um só corpo. Há uma aliança ali, entre o casal, que mantém uma relação íntima. Há uma aliança. No Levítico, você vai ver o Senhor dizendo assim, olha, se um homem tomar uma mulher virgem e tirar a virgindade dela, ele agora vai ao pai, vai pagar o dote, vai levá-la com ele, vai assumir a responsabilidade por ela. Então Deus nunca pretendeu que relação sexual fosse divertimento, igual parquinho de diversão. A proposta de Deus é que a relação sexual íntima fosse um privilégio, um prazer, que gerasse unidade, proximidade, que fosse uma extensão do amor, da paixão, do cuidado, da proximidade, da intimidade profunda de um casal.
não havendo um terceiro nesse ambiente. Essa é a proposta de Deus. Mas o que nós temos diante de nós? Uma sociedade totalmente sensualizada, uma sociedade que se debruça ao sexo como se ele fosse um Deus que tem que ser cultuado, e quantos excessos, quantos descontroles sexuais têm atravessado a vida de famílias, quebrado alianças, levado muitos a pecarem. Tecnicamente, qual é a diferença entre fornicação e adultério? A diferença técnica é que o adultério envolve duas pessoas casadas, ou a pessoa casada, e a fornicação envolve pelo menos um solteiro, que não é casado. Então, das 7 listas de pecados, em 5 delas, Paulo cita a fornicação como uma atitude que tem que ser abandonada e deixada de lado. Se você quiser anotar, está em Romanos capítulo 13, verso 13, está em 1 Coríntios capítulo 5, verso 11, está em Gálatas capítulo 5, verso 19, está em Efésios capítulo 5, verso 3, está em Colossenses capítulo 3, verso 15. Se você for esperto, você anota aí. Depois não vem perguntar para mim onde é que está na Bíblia, eu estou dizendo para você onde é que está. Porque tem muito jovem cara de pau por aí. Muito jovem cara de pau. Já ouviu a expressão violão sem braço? Já ouviu? Tem muito jovem que é assim. Vem perguntar, ele sabe a resposta. Mas na verdade ele não quer perguntar, ele quer um álibi para desculpar o seu próprio pecado. Não existe álibi, meu irmão. Não existe. Tratar com Deus é coisa muito séria, irmãos. Tratar com o Senhor é coisa muito séria, não é uma brincadeira. E nós somos desafiados por Deus a abandonar esses pecados diante de Deus. Vamos parar por aqui? Semana que vem eu continuo. Então, a semana passada, nós falamos sobre 2 atitudes. Hoje, nós falamos sobre mais 2. Semana que vem a gente fala sobre mais uma. Faça uma análise do seu coração. Eu sei que na força da carne, a gente não vai conseguir vencer. A equipe de louvor cantou uma música aqui, muito bonita, antes de me passar a palavra. Eu vou pedir que eles repitam o estribilho dessa música, em uma parte dela, e nos ajude a lembrar um conceito muito importante, irmãos. Paulo diz assim em Efésios capítulo 5, verso 18, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, ó. Não desliga não. Nós não temos forças humanas para lidar com esses pecados. Você pode respirar fundo aqui e dizer, pronto pastor, a partir de hoje nunca mais. Você pode dizer isso, mas não vai ser tão simples assim. Então a proposta de Deus é que a gente vença o pecado no poder do Espírito Santo de Deus. A nossa maior concentração de esforço tem que ser na ação que me leva a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então, quando eu permito que o Espírito Santo de Deus tome meu coração, tome minha vida e a minha experiência, aí eu começo a me fortalecer o suficiente para lutar contra estes e contra tantos outros pecados que podem nos abordar, que podem destruir nossa casa, nossa relação familiar. Mas eu queria que você prestasse atenção nisso. Desacordos, falta de unidade em casa. Rejeição, quando você não aceita a pessoa como ela é. E a Bíblia diz que Jesus, tendo amado seus discípulos, amou-os até o fim. Tendo amado seus discípulos, amou-os até o fim. E olha que não era fácil viver com aqueles discípulos não, viu? Pedro intempestivo, nervoso, temperamental. Mateus meticuloso. Tomé
cheio de dúvida, incrédulo. João sentimental. E Jesus tem que lidar com eles. Mas João 13:1 diz: tendo amado os seus discípulos, continue comigo, amou-os até o fim. Esse é o nosso desafio, com os da nossa casa, com os da igreja do Senhor. Amando, ame até o fim. A ira não pode ser um padrão. Deixa a ira. Abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Deixa a ira, diz o Senhor. E a lascívia, Paulo diz: arrependa-se dela. Deixe Deus quebrar seu coração, deixe Deus transformar sua experiência, deixe o Espírito Santo de Deus penetrar fundo dentro de você. Admita que isso existe. Não adianta você fingir e falar assim: não, é só passageiro, eu domino isso. Não domina, não domina. De posse de um tablet, de um celular na mão, você não consegue dominar esse negócio. Tem que se humilhar, tem que pedir perdão, tem que buscar a presença de Deus, tem que pedir ajuda, tem que ter coragem para confessar, talvez para outros, para gente mais próxima que conhece a Deus e que vai poder ajudar, mas tem que tratar o problema, não pode fazer de conta que ele não existe. A lascívia, presente em muitos lares, tem que ser quebrado, irmãos. A lascívia abre uma porta para Satanás agir sobre uma família. Talvez muitos pais não percebam isso. O inimigo tem agido com muita liberdade na vida de filhos, e a culpa é de alguns pais que não têm percebido que eles estão cada vez mais afundados nesse tipo de pecado. Por favor, acorde. Acorde. Até quando você vai lutar contra o Espírito Santo de Deus? Eu pedi que a equipe cantasse novamente o coro e uma parte dessa música. Queria que você baixasse sua cabeça e que você, junto com eles, você orasse essa canção. Você pedisse que o Espírito Santo de Deus pudesse cobrir seu coração nesse momento, fortalecer você, te ajudar a ser humilde, admitir áreas que precisam ser trabalhadas na sua vida e se humilhar diante do Senhor, confessando a Ele e tratando isso diante de Deus. Bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Essa é a nossa oração, nós pedimos isso, que o Espírito Santo de Deus nos toque, nos transforme, nos preencha por dentro, preencha cada lacuna da nossa vida, do nosso coração, para que não sobre espaço para essas atitudes, para que o coração humano seja tomado desse sentimento pessoal, egoísta, de pecado. Eu gosto muito de convidar as pessoas para virem à frente para a gente orar. Você pode pensar assim: mas Deus ouve minha oração quando eu estou sentado? Claro que ouve. Mas quando você levanta do seu lugar e você vem à frente, você vem orar, você sabe que você está dando um passo de fé. Você não tem medo de assumir nada diante de ninguém. Você está tão humilhado que você não se importa com a opinião das pessoas. Você sabe que é o Espírito Santo de Deus que está falando com você. E às vezes você vem 1, 10, 50 vezes, e vem vindo, e vem vindo, e vem vindo, e cada uma delas o Espírito de Deus vai trabalhando mais, e mais, e mais. E quando você vem, você dá um passo de fé. Você diz assim: é verdade, Senhor, é verdade.
São áreas da minha vida que precisam ser tratadas, e eu estou aqui disposto a te pedir que o Senhor trate no meu coração. Então, se é essa a sua condição, vem aqui à frente orar comigo. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, e vamos orar juntos. Vamos clamar a Deus, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que controle o nosso coração. Ninguém consegue vencer esses pecados sem domínio próprio. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo de Deus. Então, se você quiser dizer para Deus: Deus, eu quero estar pronto a ser cheio do Teu Espírito, o que é que eu tenho deixado de fazer? Tenho deixado de orar, de buscar a Tua presença, de ler a Tua palavra diariamente, de meditar nela. Dá um passo de fé. Ah, mas eu já fiz isso antes. Faça de novo, dê mais um passo na direção. Deixe sua família ver que você vem à frente, e você está sendo trabalhado por Deus. Deixe o inimigo, com todas as suas hostes infernais, ver que você levantou do seu lugar, e você vem aqui orar por sua família, e dizer: Deus, está aqui diante do Senhor, e se eu tenho sido porta de entrada, se eu tenho sido uma janela para legalizar a ação do inimigo sobre a minha casa, hoje eu fecho essa janela em nome de Jesus. Hoje eu fecho essa porta diante do Senhor. Eu fecho, Senhor, eu fecho. O que é que Deus tem que tratar dentro de mim? É a ira. Você tem se irado com muita facilidade e desculpado isso. Vem confessar diante de Deus. Vem aqui na frente e diga: Senhor, eu tenho me irado contra meu marido, contra minha esposa, contra os meus pais, meus filhos, a minha sogra, os meus primos, parentes. Vem aqui dizer isso para o Senhor. Você tem rejeitado pessoas, não tem conseguido amar, existem mágoas no seu coração. Pede para Deus: Senhor, me ajuda a amar até o fim, como o Senhor amou, até o fim, porque o Senhor faz isso comigo. Vem aqui à frente, venha, sai do seu lugar e vem aqui clamar ao Senhor. E se você estiver aqui, ore ao Senhor por isso. Tem vivido em desacordo, maridos e mulheres, vidas separadas, vivendo debaixo do mesmo teto, dormindo na mesma cama, mas propósitos diferentes, divididos nas suas opiniões, nas decisões mais importantes da casa, no amor à família. Cristãos divididos no meio da igreja de Cristo, bloqueados com outros cristãos, com outros líderes. Não pode, isso não pode permanecer no nosso coração. A igreja do Senhor é enfraquecida. Então vem à frente e diga: Senhor, eu estou aqui, eu quero que o Senhor me trate por dentro. É lascívia, é a sensualidade, é o pecado da carne, que tem impedido você de dar um passo na direção do Senhor, que tem bloqueado. Se você é casado, tem destruído o seu lar e aberto janelas para que demônios possam penetrar por ela e causar um transtorno no meio da sua família. Ou você é um solteiro que não tem honrado ao Senhor com sua experiência, aguardando o tempo certo de Deus. Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Vem aqui à frente. Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida neste momento. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra em nome de Jesus. Obrigado porque ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, que penetra até o interior da nossa alma, nos ajudando a discernir os pensamentos e intenções do coração. Bendito seja o Senhor, Pai, porque quando a Tua palavra é pregada e nós obedecemos a Tua palavra, a mão do Senhor é estendida sobre nós, e nós somos abençoados pela Tua presença, e premiados com as Tuas promessas, e o nosso coração se humilha diante do Senhor, e nós entramos na presença do Senhor, no Santo dos Santos, através do sangue bendito de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, porque não existe o que fizemos no passado que o sangue de Jesus não possa lavar. Obrigado, Senhor, porque toda a nossa história e a nossa experiência podem ser consagradas ao Senhor, num momento precioso como esse, de humilhação, de reconhecimento, de quebrantamento, de arrependimento genuíno na presença do Senhor. Ó Deus, que nesta noite pecados sejam deixados diante da cruz de Jesus, Pai. Que nesta noite o Senhor traga a este lugar libertação, vitória,
que em nome de Jesus, o Senhor possa nos lavar com o teu sangue, Senhor, e possa nos encher com o teu Espírito e mudar a atitude do nosso coração. Senhor, nos ajuda a admitir onde estamos errando e não ficar desculpando o nosso erro, jogando, transferindo nossa responsabilidade sobre os outros. Não, nós assumimos diante do Senhor, nós queremos ser tratados pelo Senhor nesta noite, Pai. Então abençoa o teu povo que aqui está. Tira a ira do nosso coração, tira a lascívia dos nossos pensamentos, dá-nos um amor sincero pelas pessoas, até mesmo aquelas mais difíceis, nos ajuda a aceitá-las, como o Senhor tem nos aceitado todos os dias na Tua presença. Porquanto a Tua palavra, o Senhor diz, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Que nós possamos fazer a mesma coisa, Senhor. E se existe entre nós sentimentos de desunião, de falta de unidade, que isso seja quebrado em nome de Jesus, que nós possamos preservar a unidade na presença do Senhor, e como consequência, nós possamos ver, quem sabe, o maior movimento de cura das famílias até hoje na história desta igreja, Senhor. Eu creio nisso, Senhor, e sei que o Senhor trouxe essa palavra para nós, uma palavra difícil de ser pregada, mas o Senhor trouxe essa palavra para nos prevenir de que, em obediência ao Senhor, a Tua mão não se apartará de cada um de nós, Pai. Portanto, abençoa cada um que aqui está, abençoa o Teu povo, abençoa, Senhor, crentes em Cristo Jesus, mas abençoa também aqueles que estão aqui, que ainda não receberam a Cristo, que hoje seja um momento especial, sublime, de entrega absoluta ao Senhor Jesus, que o Teu Espírito faça coisas incríveis no nosso meio, Senhor, nós cremos nisso. O Senhor é vitorioso sobre a morte, o Senhor é vitorioso sobre o pecado, e nós bendizemos ao Senhor, porque o Teu Espírito está aqui entre nós, Senhor. Abençoa o Teu povo nesta noite, leva cada um para os nossos lares, que o Teu amor, a graça infinita, preciosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a consolação, a plenitude, o poder do Santo Espírito de Deus, seja derramado em abundância sobre todos, para a glória do Senhor. Todos nós oramos em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Deus abençoe. Se você quiser entregar a sua vida nas mãos de Cristo, venha me procurar aqui à frente, eu vou estar com outros pastores. Se você quer que a gente ore por você e gostaria de firmar o seu compromisso com Jesus, venha falar conosco. Vamos em paz, Deus os abençoe em nome de Jesus.